Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que eu tenho, e ela vem carregada de muita responsabilidade. Por isso eu quero que você interceda por mim em oração. E agradecer o pastor Viana que fez o convite, e é um prazer estar aqui com vocês a segunda vez. Eu quero encontrar aqui hoje um auditório de ouvintes que seja nobre. Não por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus. Que seja nobre no seguinte sentido. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 16, que comparado os irmãos de Bereia com os irmãos de Tessalônica, os irmãos de Bereia eram mais nobres. E a Bíblia diz para nós que os irmãos de Bereia, primeira coisa, eles receberam de bom grado a palavra de Deus. E a segunda coisa, o que Paulo e Silas anunciavam como palavra de Deus, eles foram nobres porque conferiam o que ouviam com as Escrituras. Então, eu não sou suprema autoridade. A suprema autoridade é a palavra de Deus. Amém? Eu não quero trazer nada novo. Eu quero caminhar pela palavra de Deus para que a gente chegue no destino que Deus quer que nós podemos chegar. Até porque o poder não está no pregador. O poder está na mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu louvo a Deus pelo ministério do pastor Neil, por ele estar aqui. Todos nós que somos servos de Deus estamos aqui por um tempo determinado. Um dia nós não estaremos mais. Mas mesmo assim, a palavra de Deus permanece para sempre, o Evangelho continuará sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus pode nos usar, mas não está restrito a nós. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, verso de número 27. Todos acharam? Vamos ler quando eu terminar, contar até 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O 28 também. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que reservam a salvação. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te pedimos agora que o Senhor nos dê a reverência, Senhor Deus, devida a Ti e a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa se agradar pela Tua misericórdia de fazer esse lugar silenciar nos corações por causa da Tua palavra, e a Tua palavra possa quebrar os nossos duros corações, Senhor Deus. Que o Senhor possa ser exaltado, Senhor Deus, nesse dia, nessa hora, nessa pregação, Senhor Deus. De modo que os olhos de todos nós possam ir para a face de Cristo, Senhor Deus, para ver a Tua glória na face dEle. Nós te pedimos isso não porque nós temos algo para trocar contigo, mas nós te pedimos isso porque nós sabemos que é disso que nós necessitamos a cada dia. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. No ano de 2006, um ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Al Gore, ele lançou um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. Não sei se vocês recordam.
E nesse documentário, com base em estudos científicos, ele fazia um alerta às nações, aos presidentes principalmente, sobre a necessidade de nós cuidarmos melhor do nosso planeta. Ele alertava que se, por causa dos gases tóxicos, a gente continuasse fazendo a temperatura do planeta subir, as calotas polares iam derreter, o nível dos oceanos ia subir, nós íamos ter mais furacões, epidemias, mais extinção de espécies, mais pragas, a vida ficaria mais difícil na Terra. O tema dele, uma verdade inconveniente. E ele acertou muito no tema, porque uma verdade inconveniente é uma verdade que você acha inoportuna, acha desagradável. Pois bem, esse documentário foi um sucesso, ganhou prêmios de crítica, melhor documentário nos últimos tantos anos, e o senhor Al Gore ainda ganhou o Prêmio Nobel da Paz. 10 anos depois, ano 2017, ele volta. Agora ele muda o tema, muda sutilmente o tema. Ele diz que o tema dele não é mais uma verdade inconveniente, é uma verdade mais que inconveniente. Que o que a gente fez nesses 10 anos para reverter a situação no planeta foi de alguma utilidade, mas não resolvia o problema. A poluição continuava subindo a cada ano e a situação ficaria caótica. Pois bem, você deve reconhecer que ele sabe dar tema para documentário. O tema dele é perfeito. E o texto que nós acabamos de ler também traz verdades inconvenientes, verdades inoportunas, verdades desagradáveis, verdades que os homens preferem muitas vezes rejeitar. Existe alguma semelhança entre o documentário de Al Gore e a palavra de Deus? Tanto o documentário de Al Gore quanto a palavra de Deus tem verdades inconvenientes. Muitas verdades inconvenientes na palavra de Deus. Agora, existem algumas diferenças. Bem, o documentário de Al Gore é o eco do estudo dos cientistas. A Bíblia, palavra de Deus, é a voz de Deus. O documentário de Al Gore é baseado no estudo de homens falhos que estão fazendo previsões para o futuro. A palavra de Deus é a palavra de Deus. É a palavra de um Deus perfeito, onisciente, que não falha naquilo que diz e que não pode mentir. De modo que você pode até duvidar do documentário, mas seria bom dar crédito às verdades inconvenientes da palavra de Deus. Agora, no ano de 2020, Al Gore já está ultrapassado em muitas previsões. Ele acertou no atacado, errou no varejo, acertou em algumas coisas, errou em outras. Mas no ano de 2021, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus sempre atual. Queria que você lembrasse o que Jesus falou. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou o que Josué falou no finalzinho do seu livro. Ele lembra ao povo de todas as boas palavras que o Senhor falou, nenhuma delas caiu por terra. Agora, quais são as verdades inconvenientes de Hebreus 9 e 27? Aos homens está ordenado, essa é uma verdade
inconveniente. Essa é uma verdade inoportuna. Essa é uma verdade que estraga qualquer festa. Essa é uma verdade que acaba com qualquer vaidade. Mas é a verdade da palavra de Deus. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Deixa eu acrescentar um pouquinho mais de inconveniência a essa verdade. Deus mesmo quem ordenou a morte de todos os homens. Não é? Deus mesmo quem ordenou a morte de todos os homens. E pelo que eu tenho visto, até hoje, ninguém tem fugido da sentença de Deus. Com exceção de um, a quem ele conferiu um privilégio chamado Elias, e do seu filho que ele ressuscitou. Bem, se a sentença de morte fosse sentença de promulgada por um de nós, algum de nós poderia revertê-la. Concorda? Se a sentença de morte fosse promulgada por algum de nós, um de nós poderia revertê-la. Mas como a sentença de morte é promulgada por Deus, ninguém mesmo, além de Deus, pode revertê-la. Que alguém possa ler para nós livro de Isaías, capítulo de número 43, verso 13. Isaías 43, verso 13. Não que eu não possa ler, mas eu preciso descansar. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, esperando eu, quem impedirá? Quem é superior a Deus para reverter as sentenças de Deus? Agindo eu, quem impedirá? Nós não podemos esquecer quando uma pessoa fica doente, ou ela passa um perigo de um acidente, e o acidente não acontece, e a doença não a mata, nós dizemos que Deus agiu. Mas eu quero te lembrar que quando um homem morre, Deus agiu também. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Como Deus agiu? Deus agiu fazendo valer a sua sentença. Essa é uma verdade muito inconveniente, mas é uma verdade. Eu quero que nós possamos abrir as Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17. Gênesis 2, verso 16 e 17. Vou pedir pastor Neil ler para nós. Gênesis 2, 16 e 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos agora a Gênesis capítulo 3, verso 2 a 4. Um outro irmão leia para nós. Gênesis capítulo 3, verso 2 a 4. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis deles, nem deles trocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vocês veem que o que eu falei é verdade. O decreto de morte que todos os homens recebem, não recebem do diabo, recebem de Deus. E você observa aí que tem as verdades inconvenientes da palavra de Deus, são as verdades inconvenientes que o próprio diabo quer enterrar. A igreja não é chamada para falar as verdades que os homens querem ouvir, a igreja é para falar toda a verdade. E a verdade inconveniente que o diabo quer enterrar é: no dia que dela comeres, vocês certamente não morrerão. Não precisa obedecer, Deus não fará juízo. Deus não fará juízo. Pode comer, não vai
morrer. Aí segue no livro de Gênesis e vê o que vai acontecendo. Fulano de tal viveu tantos anos e... Ciclano viveu tantos anos e... Dá até uma esperança, 700, será que vai para... Morreu. Aos homens está ordenado morrerem uma só. Cada lápide, cada óbito, cada funerária, cada hospital que você vê, cada nova doença, cada nova epidemia, cada nova tragédia na terra nos lembra que nós temos uma sentença diante de Deus, que a nós está ordenado morrer. Tudo isso nos lembra sempre, tu és pó, ao pó tu. Essa é uma verdade muito inconveniente, mas é uma verdade. E vamos torná-la mais inconveniente ainda. Pode não demorar tanto assim para você morrer. Pode ser hoje. Pode ser antes de acabar o culto. Pode ser na semana que vem, pode ser o mês que vem. Pode não demorar tanto assim para você morrer. Apesar da sua saúde, apesar da sua juventude, apesar dos seus planos, apesar do seu autocuidado, buscando qualidade de vida, apesar de você estar tentando ser bom, apesar de tudo isso, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. A morte não respeita o dia das mães, o dia do nosso casamento, o dia que nasce o nosso filho, o sucesso que nós estamos tendo, ou o fracasso que nós estamos vivenciando. A morte conhece datas, a morte é indiferente. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Tem um exemplo interessante. Quando Saul perseguia Davi, o filho de Saul, Jonatas, era filho de Saul, obviamente, né? O filho de Saul, Jonatas, era filho de Saul. E era também amigo de Davi. E Davi sabe que está correndo o risco de vida. E Jonatas diz para ele assim: veja só, tudo que meu pai vai fazer, ele conta para mim. Então, se por acaso ele armar algum plano contra você, fique tranquilo, eu vou te falar. Fique tranquilo, eu vou te falar. A resposta de Davi é surpreendente. Ele diz assim, parafraseando: tudo bem, mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que o risco de Saul me matar seja evitado, tem uma outra coisa que eu sei. Entre mim e a morte, só um passo. Ainda que a gente tenha escapado da coronavírus, o pior da pandemia, entre nós e a morte continua havendo um só passo. Na verdade, o que tem nos separado da morte é só uma coisa: as misericórdias do Senhor. Jeremias, no livro de Lamentações, diz assim: as misericórdias do Senhor, não diz o meu plano de saúde, não diz o meu autocuidado, não diz a minha frequência aos cultos. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. De modo que se todos nós tivéssemos morrido na manhã desse dia, Deus não estaria sendo ruim, Ele estaria sendo justo. O que nós estamos conhecendo hoje é a sua misericórdia. E deixa eu lhe falar,
Ainda que você viva 70, 80, 100, 120, no final da vida, a vida vai parecer aquilo que a Bíblia diz que a vida é. O que a Bíblia diz que a vida é? Bem, na boca de Davi diz, a nossa vida vai passando como um conto. Você já viu quando narram para você a vida de uma pessoa que morreu, quanto tempo eles gastam? Eles contam a vida da pessoa que morreu para você, se eles forem bons, não gastam um minuto. Na boca de Isaías, ele diz que o homem é como a relva do campo. Que bom seria se ele dissesse que os homens são como os cedros do Líbano, porque os cedros do Líbano duram muitos anos. Mas ele escolheu uma outra espécie de planta, relva. E disse que a nossa vitalidade é como a flor da erva. Quem já comprou flor de erva para colocar num vasinho em casa? Alguém? Por quê? Por quê? Porque dura muito. No livro de Jó você vai achar dizendo que a vida do homem é como a sombra. Quanto tempo o sol fica parado no mesmo lugar? Há uma ousadia minha falar isso na presença de um professor de física. Mas nenhum tempo. Sai o sol da sua posição, a sombra também sai. Assim somos nós. E Tiago diz também o seguinte: não importa se é 100, se é 120 anos que você vai viver. O que o Tiago nos diz é que do amanhã nós não sabemos. E que a nossa vida é como neblina. Até mesmo os que não têm afinidade com a Bíblia vão dizer coisas muito parecidas. O poeta do Paralamas, Herbert Viana, diz assim: eu vivo sem saber até quando eu estou vivo. E ele também diz que a vida se acaba como uma nota rápida no jornal. Alguém leia para nós dessas citações apenas Jó, capítulo 14, verso 1 e 2. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Não permanece. Verdade inconveniente, todos vão morrer. Verdade mais inconveniente, pode não demorar tanto assim. Uma outra verdade inconveniente que a Bíblia trata é dizer para nós que quando Deus está falando de morte, morte na Bíblia é tridimensional. Afeta o homem em 3 dimensões. Se fosse só a física já seria inconveniente o suficiente, mas é em 3 dimensões. Morte física. Deixa eu lhe dizer, você não apenas vai morrer, você está morrendo. Por que eu ando com um pouco mais de dificuldade de enxergar do que eu tinha alguns anos atrás? Por que os cabelos não estão nascendo mais pretos? Todos que nascem brancos. Porque o meu filho tem a mesma altura que eu, mas eu pareço mais baixo que ele.
Estou me encurvando. Porque novos traços no rosto vão surgindo. Eu sou um ser morrente. Todos os dias Deus me lembra no espelho o meu salário. O salário do pecado é a... E aí quando chegar mesmo a morte de uma vez, o que vai acontecer é que o meu corpo será separado do meu espírito. Aí a morte, a sentença cumpriu o seu aspecto físico. Mas a Bíblia também ensina para nós que a morte é morte espiritual. Que aquele que não está em Cristo está a vida, mesmo vivendo no seu corpo, no seu espírito ele está morto. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte e o pecado mata. E aí tem o aspecto mais inconveniente da morte, que a Bíblia chama de morte eterna. Por quê? Uma sentença de morte física, uma sentença de morte espiritual e uma sentença de morte eterna. Por que 3 sentenças? Eu penso que é assim para nos lembrar quão grave é o pecado. Você não consegue saber quão grave é o pecado? Olha o recado de Deus no mundo. Olha o recado de Deus a cada enchente. Olha o recado de Deus a cada nova pandemia. Olha o recado de Deus a cada nova doença que surge. Olha o recado de Deus a cada novo acidente. Olha o recado de Deus no mundo. Maldita é a terra por tua causa. E aí, a última verdade inconveniente que eu quero tratar é: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quem é que quer saber dessas coisas? E o juízo é o juízo de Deus. O aviso é: a vida não acaba na morte. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Se fosse assim, ponto, acabou. Fiz o que fiz, vou descansar sem enxergar a face do Todo-Poderoso. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Paulo, no livro de Romanos, como que monta assim um cenário. E agora é outra ousadia minha, porque eu vou falar alguma coisa dos tribunais e o pastor Viana é muita ousadia. Ele monta uma imagem para nós da seguinte forma. Ele coloca nós, homens, como réus num tribunal. Qual que é a acusação contra nós? Nós, quando pecamos, traímos a mais alta autoridade que existe. Nós, como réus. Coloca para nós um juiz. Quem é o juiz? Nas mãos de quem o Pai entregou todas as coisas? Do próprio Jesus. Você tem o juiz, você tem o réu. E aí tem a composição do júri. O júri é composto pela lei de Deus, as nossas obras. Quer uma coisa pior? Uma coisa é você se achar justo quando você olha para os outros. Outra coisa é lhe restar algum senso de justiça olhando para Deus. Uma coisa é você se achar justo quando olha o desfile do carnaval.
Outra coisa é você se olhar justo olhando a palavra de Deus. Alguém leia para nós Romanos 2:6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber. Você vê a base desse julgamento, as suas obras. Alguém leia para nós em Romanos 2, capítulo de número 12. Romanos 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então a base do julgamento é a lei de Deus. Bem, o padrão da lei de Deus reflete o caráter de Deus. Deus é um Deus perfeito. A sua lei também é perfeita. Jesus disse no Sermão da Montanha: sede, pois, o melhor que vocês conseguirem. Sede, pois, zelosos em fazer o bem. O que ele diz para nós? Sede, pois, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Esse é o padrão. Ama o Senhor da melhor maneira que você conseguir, e assim serás aceitos por Ele. Amarás ao Senhor teu Deus. Eu não fiz isso por um dia. Os fariseus se gabavam de escapar dos pecados mais graves exteriores, do tipo, escapou do adultério. Aí Jesus vinha e dizia assim: olha, aquele que no seu coração olhou para uma mulher e a desejou, deixa eu lhe dizer uma coisa, você já ficou com raiva de alguém? Aquele que se irá contra o seu irmão cometeu o quê? Homicídio. Esse é o padrão. Quando você olha esse padrão, os homens que por sua graça Deus lhes dá uma visão da sua santidade, tremem. Tremem. O profeta Isaías viu a Deus numa visão. Viu os anjos que cobriam as suas faces. Quer ter uma ideia de quanto Deus é santo? Os anjos que não pecam não ousam olhar para Ele. Os anjos nunca conseguem expressar a santidade de Deus. Eles estão de eternidade a eternidade dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E nunca comunicaram a santidade de Deus na sua totalidade, porque Deus é santo ao infinito. Isaías, lá nessa visão, diz assim: ai de mim que vou desintegrando, morrendo, perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Pedro, diante de Jesus, diz assim: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. O centurião, diante de Jesus encarnado, vestido de homem como nós, diz assim: deixa eu te dizer uma coisa, eu não me é lícito, não convém, tenho dignidade suficiente para te receber na minha casa. Como que você acha que vai chegar na casa dele? Ele aqui, como homem, não cai bem na sua casa. Como que você, como pecador, cabe na casa dele? Davi diz assim: não entres em juízo com o teu servo.
Porque diante de ti, ninguém é justo. Eu não sei como tem crente que em hora de dificuldade diz assim: olha, Senhor, eu tenho feito a tua vontade. Olha, Senhor, eu tenho sido fiel. O único fiel que houve é Jesus Cristo. Absolutamente fiel. O melhor que você tem a dizer no pior dia da sua vida é: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É a frase mais santa que pode sair dos seus lábios. Vamos lá no livro de Jó, capítulo de número 25, verso de número 4. Como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Uma boa pergunta. Uma santa pergunta. Como, pois, alguém que se enxergou e diz assim: olha, como que um como eu, pecador, pode no dia do julgamento ser contado como justo? Como eu posso? Como eu posso? Você gostaria de tentar fazer isso pela obediência? Sério? Você gostaria de tentar fazer isso com a sua justiça própria? Você gostaria de tentar fazer isso dia após dia, tentando ser o melhor possível? Não vai dar. Mesmo que você acerte de hoje em diante, todos os dias, você já não é mais perfeito, você está maculado já. Você precisa do sangue de Cristo para te limpar. Não adianta estar daqui para frente. Você já errou, já é pecador e precisa do sangue de Cristo para te limpar. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Quer tentar pelas obras da lei? Obedecer? Tiago lembra a gente o seguinte: que aquele que cumprir toda a lei e transgredir um só ponto, será culpado de... Vamos lá ler? Tiago 2 e verso de número 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Por que que quando você cumpre toda a lei e transgride só um, você é culpado de todos? Porque quem disse não adulterarás? Quem disse? Quem disse não cobiçarás? Quando você quebra um mandamento, é a Deus que você ofende. É a Deus que você trai. Vamos lá em Gálatas, capítulo de número 3, verso 10 e 11. Diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, no sentido, aqueles que estão tentando ser justo para com Deus, obedecendo a lei, tentando ser bom cidadão, pagando sua conta, não traindo sua esposa, emprestando dinheiro com juros baixinhos, dando passagem na rua para a senhorinha, fazendo todas essas coisas e outras, estão debaixo de... O que é maldição? Maldição é a carga de penalidades da lei. O homem tenta ser bom e ele não consegue sair debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para... Você já contou vitória depois de um acerto? Não caiu na tentação? Já? Mas você não vai poder contar com isso? Ser justo diante de Deus? A menos que você tenha permanecido todos os dias.
Então, para que serve a lei? Teria Deus errado em dar a lei? Teria Deus que ter dado uma lei mais fácil para nós? Não, Deus não errou. A lei cumpre o seu propósito. A lei revela o caráter de Deus e a lei nos deixa conscientes de que homens como nós, em nada diferimos deles, de nenhum deles, precisamos de um Salvador. Eu era ainda bem novinho, eu tinha uns 9, 10 anos, mas começou a me vir no coração uma convicção tão grande que eu devia à lei, que eu devia a Deus. Não tinha matado nenhum gato, não matava passarinho, não fazia nada assim, vulgar, hediondo, nada. Eu era só um garoto de 10 anos. À noite eu ajoelhava na minha cama e só sabia dizer: Deus me salva, Deus me salva, Deus me salva. Até que um tempo eu não precisei fazer isso porque veio paz ao meu coração. Deus colocou essa convicção lá. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Um determinado pregador conta um evento que ele estava pregando, terminou de pregar, de repente surge dentre os bancos um garotinho de 9 anos, tremendo, ele pergunta: o que foi, o que foi, o que foi? E o garotinho diz para ele assim: pode Jesus salvar um pecador como eu? E ele pergunta: mas o que é que você fez? Ele diz assim: eu tenho desobedecido a minha mãe. Porque se ele já tem consciência, o pecado de desobedecer a mãe dele é suficiente para Deus condená-lo com justiça. Deus não está brincando. Deus não está brincando. Deus não está brincando. Nenhum de nós pode ter diante de Deus inocência reconhecida. Não há inocentes na humanidade, só há culpados. Se houvesse lá uma sala para as pessoas entrarem e pegarem um diagnóstico do seu estado, da sua relação com Deus, entra lá Fernandinho Beiramar. E ele sai lá com o diagnóstico. E aí, Fernandinho, o que está escrito? Não há um justo. Aí depois na sala entra uma prostituta. E aí, qual o seu diagnóstico? Não há um justo, eu sou injusto. Entra lá um traficante. Qual o seu diagnóstico? Não há um justo. Entra lá você, sabe qual o diagnóstico? O mesmo deles. O mesmo. Todos nós precisamos de um Salvador. E graças a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como, pois, seria justo o homem? 3 versos aqui para a gente encerrar. Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa pergunta no Velho Testamento, que tem lá uma resposta ainda um pouco, não é tão claro.
Como, pois, seria justo o homem? A resposta no Velho Testamento não fica tão clara, ela é por figuras e por símbolos. Mas no Novo Testamento, graças a Deus, a resposta fica transparente como água. Como, pois, seria justo o homem? O homem pode ser justificado por Deus, não pelas suas obras, não pelo que ele faz ou pelo que ele deixa de fazer. Ele pode ser justificado por Deus pela graça de Deus, não pelo que ele faz, mas pelo que Cristo fez. O homem pode ser justo por Deus pela sua graça. A Bíblia tem muitas verdades inconvenientes, mas a Bíblia também tem muita verdade de boas novas. Romanos capítulo 5, verso de número 9. Alguém possa ler para nós. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados pela graça de Deus e nós somos justificados pelo sangue de Cristo. É uma referência à sua morte na cruz. Eu acho que o primeiro trecho da mensagem não deixa dúvidas de que Deus é justo. As verdades inconvenientes revelam a justiça de Deus. Deus é justo. Deus determina uma lei, se não é cumprida, Deus castiga em justa medida. Deus é justo. Então, o pecado não podia ser ignorado. Deus não podia apenas falar, não, tudo bem aí o que vocês fizeram. Sem estresse. Sem estresse. Venham todos para as mansões celestiais. Sejam bem-vindos. Bem, se um juiz abre as portas dos cárceres daqui da cidade de vocês vão chamar esse juiz de bom ou de injusto? Vão chamar esse juiz de misericordioso? Ah, graças a Deus lá, um juiz tão bom entrou, soltou todos os presos. Não, esse juiz é injusto, ele está ignorando que os crimes merecem suas devidas penitências, penalidades. Dentro do coração de nós, Deus colocou um grito, justiça seja feita. Não é assim quando morre uma criança de bala perdida? Quando alguém tirar a vida de um familiar seu, não é esse o grito, justiça seja feita? Esse é o grito de Deus, justiça seja feita. Deus é justo. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. O que significa? Que Deus, na sua misericórdia, aceita a morte de um substituto. Quem deve morrer é o pecador. Deus provê para si um substituto. É o que Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. Cristo é o cordeiro que Abraão viu. Deus vai prover para si. Não é eu que vou dar a Deus o que vai acertar a minha relação com Ele. Deus deu a Deus. Deus deu a Deus. Deus sacrificou Cristo para Deus, dá para entender? Somos salvos pelo seu sangue. Quando você crê na obra de Cristo, do que Ele fez no Calvário, que Ele está ali como um substituto seu, a salvação que foi planejada, que foi efetivada na história, é aplicada na sua vida. Se Cristo é o meu substituto, Ele paga a penalidade do meu pecado, eu não devo mais nada. Você recebe uma conta na sua casa, eu vou lá e pago, você vai no banco fazer o quê? Algumas pessoas dizem assim, eu nunca vou pagar a Deus o que Ele fez por mim. Deus não está esperando pagamento. Deus está esperando gratidão. Você está tentando pagar a Deus o que Ele fez para você, tudo que Ele fez foi exterminar a dívida, não tem nada para me pagar. A minha posição com Deus legal é, tendo sido, pois, justificados, temos
Um criminoso não tem paz com o delegado. Um devedor não tem paz com o seu credor. Mas um crente tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Paz com Deus. A ira de Deus sobre ele já não permanece. Somos salvos pelo seu sangue. E aquele padrão de vida que a gente deveria viver, aquela medida de justiça que a gente deveria ter e não temos, Deus a coloca na nossa conta. Quando você diz essas coisas, mesmo os crentes olham com um olhar assim. Deus coloca na nossa conta. Onde foram parar os meus pecados? Ele levou sobre si as nossas transgressões. E aí a Bíblia vai ensinar que a justiça de Cristo é nossa justiça. A vida que ele levou é contada como a nossa vida. Eu casei com a minha esposa em comunhão de bens. Tudo que é dela é meu, tudo que é meu é dela. Quando alguém crê em Cristo, ele está unido com Cristo. Tudo que é de Cristo é dele. Paulo diz assim: Cristo é a minha justiça. Em Filipenses ele diz assim: olha, eu não apresento a Deus nada como uma justiça por mim produzida. Eu recebo de Deus a justiça pela fé que está em Cristo. Vamos ler lá isso em Filipenses para a gente encerrar. Filipenses capítulo 3. Eu quero pedir para um irmão ler o 4. Filipenses 3, 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Alguém leia o 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. O 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Isso aqui é similar a um homem dizendo assim: olha, eu esposa, olha, eu trabalho sério todos os dias, não chego atrasado, eu respeito o farol, eu não devo nada para ninguém, nunca matei, nunca roubei. O que ele fez de mais precioso? Aí veja o que Paulo fala no verso de número 7. Pastor Viana. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O 8 eu vou ler. E, na verdade, toda essa justiça proveniente da lei, esse pedigree, esse comportamento, essa performance minha, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo que sofri a perda de todas essas coisas e a considero como escória, lixo. Você não traiu sua esposa? Lixo. Comparado a Cristo. Trapo de imundícia, comparado a Cristo. Não estou dizendo que essas coisas não são boas, mas elas não são suficientes para nos justificar diante de Deus. Suficiente é só o sangue do Cordeiro. Não dão conta. Não dão conta. E aí o versículo de número 9. Olha só o que ele vai dizer. E seja achado em Cristo, porque a fé nos coloca em Cristo. Não tendo a minha justiça que vem da obediência da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber,
a justiça que vem de Deus pela... É como o seguinte, para você ser declarado justo, você não pode ter nenhum pecado e deve ter justiça. Ninguém aqui atende nenhuma das circunstâncias. Ninguém atende nenhuma das circunstâncias. Todos vocês têm pecado. Nenhum de vocês tem a justiça que precisaria ter. Mas, suponhamos que isso é justiça. Que isso é a justiça que você precisa ter. Sabe o que você precisaria fazer para recebê-la? A justiça que vem pela... Crer. 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 Não é esse o apelo das Escrituras o tempo inteiro no Novo Testamento? Se arrependa aí. Se arrependa aí. Se arrependa aí. O que aconteceu lá no Velho Testamento, naquele texto que nós lemos? Deus falou, no dia que comerdes, morrerás. O homem creu? Não creu. Não creu. Pela fé. E a fé não é um trabalho nosso de fé, não. Eu criei como quem faz um trabalho, mão calejada de fé. Não, irmãos. A fé é a mão de um miserável, estendendo para receber. Estendendo para receber. Então, que Deus possa abençoar. A Bíblia, de fato, tem verdades muito inconvenientes, mas a Bíblia é o livro das boas novas também. E essas boas novas se tornam boas novas a cada dia mais para nós, à medida que a gente reflete naquelas verdades inconvenientes e sabemos lá qual seria o nosso salário, o que nós merecíamos. Assim, nós aprendemos a valorizar tão grande Salvador que Deus nos deu. Jesus disse para uma mulher, para um fariseu na presença de uma mulher prostituta, falou, sabe qual o seu problema? Aquele que acha que teve poucos pecados perdoados, pouco ama. Sabe de onde vem a nossa deficiência de amor a Cristo? É porque nós estamos achando que nós não éramos tão pecadores como éramos. Mas nós somos. Nós somos. Que Deus possa abençoar. Eu espero que ter acertado e que a gente possa sair daqui dizendo as novas do Evangelho se fizeram ouvir aqui. Deus abençoe. Muito obrigado.